enquete no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, se você acha que é infração o que a campanha do Flávio Bolsonaro fez lá no sábado de colocar uma versão de IA do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Convenção Nacional do PL. Na nossa parcial aqui, 47% acha que sim, 53% acham que não. Já mudou bastante. Começou com 70% no sim, aí depois empatou e agora está trocando o entendimento. Mas é isso, um abração para todo mundo. Um abração para a Letícia, que chegou agora, está sempre aqui com a gente. Tem o José Silvério também sempre, Maria Leide, o Coisa Nossa, o Hallider segue aqui com a gente. Enfim, um abração para todo mundo que está acompanhando a nossa live. Dá like na nossa live, se inscreva no nosso canal para você não perder. Tem um montão de cortes já de tudo que a gente está conversando aqui para você curtir e compartilhar. Vamos seguir falando dos problemas brasileiros, mas com um pezinho ali fora, né? Alguns, com um peso bastante forte fora do Brasil. O governo dos Estados Unidos, sob a administração do Donald Trump, decidiu prorrogar por mais um ano o estado de emergência nacional em relação ao Brasil. O aviso, que será publicado nessa quarta-feira no Federal Register, o Diário Oficial norte-americano, mantém a declaração feita em julho de 2025 e repete as justificativas apresentadas à época para embasar a medida. A Casa Branca alega que ações do governo brasileiro continuam representando uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. O presidente também volta a acusar o Supremo Tribunal Federal de promover a censura, menciona a prisão de pessoas por exercerem a liberdade de expressão e afirma que há perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores. A declaração de emergência serviu de base jurídica para a imposição, em 2025, de uma tarifa adicional de 40% sobre parte das importações brasileiras, mas a sobretaxa foi derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro desse ano, sob o entendimento de que a lei não autoriza o presidente a impor tarifas comerciais. Na prática, nova declaração permite ao presidente dos Estados Unidos adotar medidas extraordinárias diante de uma ameaça considerada relevante aos interesses nacionais, mas não cria novas sanções nem restabelece tarifas sobre produtos brasileiros. A prorrogação é uma exigência da Lei de Emergências Nacionais dos Estados Unidos, que determina a renovação anual desse tipo de ato para evitar a sua expiração automática. As tarifas atuais também não têm ligação com essa medida. A sobretaxa de 25% foi imposta depois de uma investigação conduzida pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos e a tarifa adicional de 12,5% anunciada nesse mês sob a justificativa de combate ao trabalho forçado. A gente vai continuar discutindo esses pontos de Brasil com fora também, Brasil e fora, com o nosso internacionalista de hoje, o Vitor Vilar. Vitor, muito bom dia, é um prazer te ter aqui de volta no Acorda Metrópolis. A gente te trouxe de volta porque ontem ficou um montão de assunto a ser falado e ainda teve essa novidade de ontem para hoje. Não sei se é exatamente uma novidade, ô Vitor. Realmente. Bom dia, Natália, bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado novamente pelo convite, de fato, né? Acho que todo dia está surgindo notícias novas para a gente ficar trazendo esse assunto de novo. Sim. E acho que o governo dos Estados Unidos, eles publicarem essa renovação, né, dessa situação emergencial, né, que o Brasil traz à economia dos Estados Unidos, que é o que foi divulgado ontem, né, e deve sair hoje no Diário Oficial dos Estados Unidos, no Federal Register. Ele traz justamente isso, né? A crise com o Brasil, ela continua, né, e por isso ela precisa ser renovada, mas como você bem colocou, né, mesmo que não fosse independente das tarifas de 25% e de 12,5% que foram colocadas agora no mês de julho contra o Brasil, justamente porque elas são a conclusão de uma investigação feita pelo Escritório do Representante de Comércio, né, o USTR, que concluiu que as práticas brasileiras ferem os Estados Unidos comercialmente. Vale lembrar, né, que esse documento que foi divulgado ontem, né, e deve sair hoje oficialmente, ele
surgiu no momento que os Estados Unidos estava no Liberation Day, no Liberation Month, no Liberation Year, colocando tarifas à torta e à direita para vários países do mundo, e quando o Brasil recebeu aqueles 40%, mais os 10% que virou aqueles 50% que vigorou boa parte do ano de 2025 sobre as exportações do Brasil. E naquele momento, o Trump estava seguindo um pouco a via de decreto, né? Era executive orders, em cima de executive orders contra diversos países, algo que na realidade foi derrubado pela Suprema Corte dos Estados Unidos no começo desse ano, em janeiro, e por isso teve essa opção de seguir via o Escritório do Representante de Comércio, o STR, que tem um poder legal, um poder jurídico muito mais forte do que as ordens executivas do presidente. Diferentemente no Brasil, até para explicar aqui para o pessoal que nos acompanha, no Brasil o poder de legislar sobre tarifas, sobre impostos de importação é do executivo, e o legislativo ele tem o poder de fiscalização dessas tarifas. Nos Estados Unidos é o contrário. Quem tem o poder de legislar sobre a política comercial é o Congresso. E o executivo ele tem a capacidade de sugerir e de colocar controles pontuais, não legislar sobre a política tarifária como um todo, e por isso que as tarifas caíram pela Suprema Corte. Agora eles usam essa outro artifício para conseguir contornar essa decisão, e por isso a gente está indo até consequências já até judiciais dentro do governo, dentro da política norte-americana. Vitor, eu vou chamar de volta o Magno, que está aqui com a gente também, nosso cientista político de hoje, e antes mesmo da gente continuar, e de eu me despedir do Magno, fazendo mais uma perguntinha, Magno, eu preciso chamar mais um intervalo para o pessoal que está com a gente pela TV. Até daqui a pouco, hein? Em 2 minutinhos você está de volta acompanhando todas as análises aqui com a gente no nosso canal no YouTube. Ô Magno, ontem eu já falei um pouquinho com o Vitor e vou voltar a falar com ele também sobre isso, mas queria te ouvir nessa nossa despedida de hoje sobre a influência de fora nas nossas eleições. Parece que em 2026, para o Brasil, é um marco. A influência internacional já vinha acontecendo, mas será que em 2026 a gente está vendo uma situação ainda maior, com o discurso de Milei em convenção do PL, com o discurso do Benjamin Netanyahu gravado, né? O Milei foi presencial, apareceu lá na convenção do PL, e com tudo isso que está acontecendo em relação aos Estados Unidos aqui para o Brasil, o Magno? Natália, a gravação de depoimentos, algum tipo de envolvimento não é inédito. Já aconteceu antes de termos apoios, fotos, coisas assim, mas a escala muda bastante e o conteúdo também muda. Nesse sentido, as manifestações repetidas de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, que já começaram no ano passado acerca da política interna no Brasil, é uma ação praticamente inédita. A forma como Javier Milei, um atual chefe de Estado e de governo de um país vizinho nosso, um parceiro importante do Brasil, que vem não apenas emprestar o seu apoio, a sua imagem à campanha de Flávio Bolsonaro, mas também se manifestar, por exemplo, sobre Alexandre de Moraes, sobre o Supremo Tribunal Federal, é inédito. Talvez seja uma representação do que a política, neste momento, se tornou uma coisa muito mais para além das fronteiras, de movimentos internacionais, com políticos de esquerda e de direita se aliando para formar um movimento que vá além das fronteiras dos seus países, muda um pouco o aspecto dessa internacionalização das campanhas políticas. O ponto aí é como o eleitor brasileiro parece estar reagindo a essas manifestações. E até agora o que a gente viu é que o eleitor brasileiro rejeita esse tipo de contato, esse tipo de participação de políticos do exterior na nossa vida nacional. Até agora, o que a gente pode ver de resultado é que, por exemplo, as manifestações do governo de Donald Trump prejudicaram Flávio Bolsonaro, prejudicaram a campanha da direita, porque deu a Lula não apenas um inimigo externo contra quem ele defenderia o Brasil, mas um tema central para a sua campanha
da reeleição, que é a soberania, a defesa dos brasileiros. Fez com que o governo modificasse o seu slogan, deu destaque ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi liderar a negociação contra as tarifas, minou a popularidade de Flávio Bolsonaro, do campo da direita, entre produtores brasileiros que são exportadores. Talvez um grupo de pessoas que tenderiam a apoiar Flávio Bolsonaro ao invés de apoiar Lula. Então, se por um lado há uma visão de uma construção política internacional, imagino que o bolsonarismo gosta de projetar para os seus eleitores que são parte de um movimento que atravessa as fronteiras do Brasil, que estão juntos com Milei na Argentina, com Bukele em El Salvador, com Trump nos Estados Unidos. Por outro lado, há um prejuízo eleitoral bastante visível, já que esses apoios não têm se refletido em melhoria da candidatura de Flávio nas pesquisas, e, pelo contrário, tem resultado na melhoria dos números de Lula. Então, é uma tentativa que tem seus lados positivos para a direita, mas também tem negativos. E, de uma forma geral, parece que nós estamos entrando numa nova forma de fazer política, uma forma que tem muito mais a presença de atores internacionais do que nós costumávamos ver anteriormente, uma globalização da política de forma que anteriormente a gente não via. Magno Cal, muito obrigada, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, Natália, sempre um prazer, forte abraço. Valeu. Ô, Vitor, eu sigo contigo para a gente continuar falando sobre isso, essa interferência internacional. E, para além disso, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais da América Latina e da presença do Milei aqui na convenção no sábado. O Milei, se o Brasil reeleger o Lula, ele vai seguir, aí você me corrige e traz todas as ponderações, mas ele vai seguir sendo a liderança de direita com maior popularidade, à frente de um país muito importante. Se o Flávio vence as eleições, é interessante para o Milei, porque muito provavelmente ele vai perder esse posto, visto que o Brasil é um país muito maior, né, com uma importância internacional muito maior, e a Argentina vive há muitos anos diversos tipos de crises. Não que a gente não viva aqui, mas o Brasil tem uma situação, acho que bastante diferente da Argentina. De fato, é um ponto interessante, né? Na nossa conversa de ontem, eu comentei um pouco, né? E refleti um pouco sobre isso também. Porque o Milei ele tem que se colocar como uma liderança da América Latina, no sentido de nós somos conservadores, estamos nessa onda conservadora aqui na América Latina, e Trump, se você quiser negociar qualquer coisa aqui na região, pode puxar para mim que eu vou ser esse porta-voz. Num cenário em que o Brasil muda, né, de um governo mais alinhado à esquerda para um governo mais alinhado à direita aqui, ao Donald Trump, de fato, o Brasil ele torna-se automaticamente a maior referência para a região. E, de fato, embora o Brasil ele tenha vivido diversas crises políticas nos últimos 10, 15 anos, economicamente a Argentina não é páreo para a pujança que o Brasil tem em fatores econômicos e fatores populacionais também, né? O Brasil é automaticamente a referência na região por diversos motivos. Mas o interessante é que essa proximidade no último ano, especialmente do Milei com o Donald Trump, trouxe algumas conquistas importantes para a Argentina. Não só pela liberação das linhas de crédito no FMI, que conseguem colocar o país numa situação econômica mais favorável para o Milei conseguir continuar nas suas reformas estruturais no país, mas também militarmente também, né? A gente tem que lembrar que alguns meses atrás o Donald Trump conseguiu praticamente uma doação de caças F-15 da Dinamarca para a Argentina a preços muito baixos, né? E de uma frota militar da Argentina que estava basicamente destruída nos últimos anos. Então, o Milei, ele bebe de uma fonte teórica da Argentina de que o país ele precisa sair da sombra do Brasil também. Então, num cenário em que o Flávio ascenda, embora automaticamente tenha essa relevância maior do Brasil, por os fatores que eu já mencionei, eu não acho que haveria esse alinhamento automático da Argentina nesse momento, né, enquanto o Milei é presidente. Eu acho que eles buscariam, ainda assim, se colocar como um braço direito do Trump.
Ô, Vitor, e o Milei puxando, será que consegue já enxergar um pouco dessa forma, um movimento é, da América do Sul, talvez contra o Brasil, contra essa possibilidade de potência dentro da América do Sul, que pode ser muito interessante para o presidente Donald Trump, e mais, talvez, o Milei usando uma estratégia, porque essa agora do discurso aqui no Brasil contra Lula, principalmente contra Alexandre de Moraes, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal de lixo careca, fez com que o Brasil chamasse, né, o embaixador da Argentina no Brasil, mas também o do Brasil na Argentina, um acontecimento inédito em relação Brasil-Argentina, um acontecimento super destacável, é por isso que a gente vem falando muito sobre isso, mas traz problemas comerciais, traz problemas diplomáticos. Pode parecer uma estratégia do Milei, talvez seguindo um movimento que para o Trump é muito interessante, de um afastamento de dois países muito importantes dentro, por exemplo, do Mercosul, minar o Mercosul para um enfraquecimento de um projeto maior, porque muitas vezes a gente vê o presidente Donald Trump tomando diversas atitudes com algumas argumentações, depois a gente vem e descobre que, na verdade, não era sobre isso. Então, na Venezuela, retira Nicolás Maduro, falando que é uma preocupação com os direitos civis, com respeito à democracia, mas, na verdade, mantém o governo de Nicolás Maduro com a Delcy Rodrigues, só tira o Nicolás Maduro, e muito rapidamente, no primeiro discurso já, o presidente Donald Trump disse que, na verdade, era o petróleo a maior importância de toda a situação ali. Com o Irã também, uma situação muito parecida. Será que tem um fundo muito maior e mais importante para o Trump de ter essa discussão e esse problema de Brasil e Argentina, e também do Milei fazendo talvez um movimento contra o Brasil? Eu acho que claramente o Donald Trump ele tem uma estratégia de isolamento do Brasil aqui na região, até que ele consiga, de fato, promover os interesses dele. E não necessariamente esses interesses precisam ser levados a cabo pelo Flávio Bolsonaro, poderiam ser, na ótica do Trump, ser levados a cabo pelo Lula. O Trump ele é um líder que não se interessa tanto se o seu colega, se a sua contraparte no país que ele está negociando é de direita, é de esquerda, conservadora, liberal. Ele gosta de líderes fortes. E a relação que o Lula e o Trump tiveram, que foi uma relação muito personalista dos dois ali nas reuniões, demonstram esse fator. E a relação que ele teve com outros líderes, inclusive com o Milei, tá? Eu mando, você obedece, você tem que fazer o que eu quero que você faça. Deixe isso bem claro. Então, o Trump ele gosta de líderes fortes. Qual foi o problema da Venezuela? Você tinha um país que era abertamente contra. O Trump ele precisava de uma vitória fácil, uma vitória rápida, e ele encontrou essa oportunidade na Venezuela de ter essa captura do Nicolás Maduro, substituição por um governo fantoche imediatamente, sem mudar muito a situação, e ter acesso fácil ao petróleo, algumas reformas pontuais e estruturais no país para ter acesso às empresas norte-americanas aos recursos venezuelanos, como você disse, o principal interesse ali dos Estados Unidos era o petróleo, teve toda aquela discussão do narcotráfico e tudo mais, mas de fato era acesso a um petróleo de uma maneira facilitada, especialmente agora com a elevação do preço do barril por conta da guerra do Oriente Médio. Então tinha toda essa questão. Quando a gente olha para o Brasil, é importante para os Estados Unidos, nesse momento, é importante que o Brasil ele esteja isolado, porque o Brasil é naturalmente a referência na região. Quando a gente olha, historicamente, nos últimos 50 anos, o Brasil ele sempre foi a média de como a região vai se desenvolver, como a região vai se posicionar politicamente, como a região vai se posicionar para as outras economias mundiais. Então, o Brasil ele é o principal financiador do Mercosul, ele foi o ente político que gerou a criação da Unasul 20 anos atrás, que hoje já não existe mais, enfim. Então, o Brasil ele tenta, naturalmente, mas também politicamente, por interesse próprio dos seus governantes de Estado, mesmo do Itamaraty, ser essa liderança regional. Então, os Estados Unidos, na política do Marco Rubio agora, o secretário de Estado, ele tenta desconstruir essa questão
dar mais voz, dar mais poder a outras lideranças regionais. Agora está mais preponderante o Milei, claramente, mas em outros momentos já foram outros líderes regionais que tiveram muito essa voz próxima aos Estados Unidos, como o Paraguai, por exemplo, como a própria Colômbia, antes de ter o Gustavo Petro. Então, nesse sentido, faz sentido para os Estados Unidos isolar o Brasil politicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que dependa de uma troca de governo no Brasil para ter essa reaproximação com os norte-americanos. Depende de uma força de vontade de conceder o que os Estados Unidos querem. A situação que nós temos agora é o governo brasileiro, especialmente com as eleições tão próximas, entendendo que esse conflito com os Estados Unidos gera capital político positivo para a reeleição do presidente Lula. Isso não vai acontecer. Né? Num cenário que talvez tenha uma reeleição, o cenário pode mudar de figura, mas nesse momento não acredito que aconteça. Perfeito. Ô, Vitor, tem matéria nova aqui em metrópolis.com sobre ainda Trump e Lula.